No vídeo de hoje quero falar sobre um aspecto muito relevante e que atualmente tem se tornado cada vez mais recorrente na minha experiência, na minha prática clínica, que é sobre a reclamação. Eu convido você a se inscrever nesse canal, ponha um like, comente, compartilhe e vamos lá. Já se percebeu alguma vez na sua vida ou lidar com pessoas que reclamam o tempo inteiro? Não digo apenas reclamar, de falar uma insatisfatoriedade, mas no sentido de tornar isso um estilo de vida. Reclamar e às vezes você mostrar outras perspectivas, mesmo essas perspectivas completamente possíveis de serem praticadas, de serem realizadas para resolver talvez a causa daquilo que está gerando uma grande reclamação, mas ainda assim a pessoa tem uma grande dificuldade em olhar, de ver talvez que isso seja possível ou mesmo viável. Bem, se você olhar por essa perspectiva, a reclamação ela pode ter um efeito de catarse, talvez, de você ter um alívio, de você ter uma sensação de que algo está trazendo um conforto. Ao você reclamar, ao você falar sobre algo que seja difícil, e falar sobre algo difícil não é necessariamente um problema. A reclamação ela pode ser vista em termos de nosso processo evolutivo, mesmo como uma ferramenta de interação social. Por exemplo, você pode iniciar uma conversa trazendo um tom, talvez, de insatisfatoriedade. No entanto, essa insatisfatoriedade não quer dizer necessariamente que você tem uma visão completamente pessimista da realidade, mas que algo incomoda. Mas no vídeo de hoje, quero trazer aqui um tema importante e que é uma pauta muito constante nos atendimentos, com inúmeros pacientes de diversas localidades. Eu atendo pessoas no Brasil, atendo pessoas em outros países, em condições de vida diversas. E independentemente de condições diversas, diferentes, a reclamação às vezes ela vem em pauta como algo extremamente frequente, a ponto de se tornar algo crônico, a ponto de se tornar algo completamente destrutivo para a fala da pessoa, como ela se relaciona com ela mesma, como ela se relaciona com as pessoas, especialmente com a própria linguagem, porque a reclamação, ela, por mais que tenha um efeito de catarse, a reclamação ela também tem a capacidade de gerar sintomas depressivos, sintomas de estresse, até mesmo de burnout. Quando a reclamação ela começa a se tornar uma rotina, ela começa a se tornar um estilo de vida, uma filosofia de vida, quando a reclamação começa a tomar um tempo indevido à sua vida, talvez seja o momento de você começar a se preocupar. A nossa capacidade de resolver problemas, ela exige que a nossa criatividade ela esteja mais preservada. E quando nós estamos em uma reclamação crônica, que na psicologia podemos usar um termo muito mais específico, simplesmente a ruminação. Ruminar implica você levar a um ponto de vista dentro de uma distorção de realidade que, dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental clássica, ela vai ser entendido como as distorções, o surgimento e o engajamento em distorções cognitivas que vão ser simulacros, são dificuldades que a sua percepção vai desenvolver. Naturalmente, se eventualmente você estiver em um estado de estresse elevado, com aparecimento de um quadro sintomático, obviamente que isso é algo prejudicial. Ou seja, a reclamação ela ir para um outro nível, que não é simplesmente você estar insatisfeito com um ponto, mas é quando você começa a entender a realidade por meio de uma perspectiva que não existem outros pontos positivos. E essas distorções podemos entender
especialmente dentro desse conceito da TCC clássica. Os principais erros de pensar vão ser eles: catastrofização, leitura mental, filtro mental, visão em túnel, que é quando de fato você não consegue enxergar absolutamente nada positivo na sua experiência. A função psicológica de você estar em engajamento dentro não apenas de uma reclamação, mas dentro de uma ruminação, ela já não se torna algo adaptativo dentro de um contato social, por exemplo. Você iniciar uma conversa por meio de uma queixa, e isso fazer com que essas outras pessoas tenham um espelhamento sobre a sua experiência, tenham uma sensibilização, uma empatia, e você inicie esse contato. Mas em termos de estar em uma percepção mais patológica. E essa percepção patológica ela vai impedir você de ter uma compreensão mais clara, de você aproveitar aspectos que também são positivos, embora coisas difíceis aconteçam, e isso é um fato, mas que isso não tire necessariamente a sua liberdade de também perceber aspectos que são positivos dentro da sua experiência. E isso talvez seja algo mais relevante. E curiosamente essas distorções elas sempre levam a um aspecto de supergeneralização, de você olhar aquilo em absoluto. Todas as pessoas são ruins, o que eu faço não, para isso talvez não ajude, ou então o mundo é ruim, as coisas nunca prestam. E a reclamação ela passa a se tornar, na verdade, uma forma habitual de se buscar validação também. Porque se você está buscando o consolo de uma pessoa que você respeita e ama simplesmente pelo viés da reclamação, isso vai se tornar uma comunicação de uma via só. Apenas você vai trazer insatisfatoriedade e isso começa a gerar um desgaste. Esse desgaste começa a gerar problemas. E isso vai se retroalimentando, isso vai colocando em perspectiva mais e mais insatisfatoriedade. E essas distorções elas vão se fortalecendo. E junto com isso, não apenas a sua cognição ela vai ficando distorcida, mas também a forma de você sentir e perceber a realidade, ela passa a ser absoluta. Todas as pessoas são ruins, todos os fenômenos que acontecem vêm para o seu mal, ou então você começa a ter uma percepção até mística sobre esses problemas. Reclamar em si não é necessariamente um problema, mas quando isso se torna uma forma habitual da sua percepção, entender a realidade, isso se torna o único meio pelo qual o seu ponto de vista sobre a realidade está estabelecido. Sim, aí você pode não estar apenas reclamando, você pode estar vivendo em um processo de ruminação. Isso traz sérios problemas, dificuldades. Mas o que podemos então fazer? O que talvez pode ser mais interessante se você olhar para uma perspectiva de flexibilidade psicológica para que isso pelo menos seja atenuado? E obviamente não existe uma solução imediata, uma solução que talvez seja instantânea, mas uma rotina de cultivar talvez a sua capacidade de perceber e flexibilizar a sua atenção para aspectos que também são favoráveis, que também estejam funcionando. Ou seja, às vezes você pode apresentar uma solução muito clara e objetiva diante de um problema que determinada pessoa esteja reiteradamente voltando, ruminando sobre aquilo, só que não tem necessariamente uma eficácia. Não é necessariamente ter apenas uma forma de resolver o problema. Às vezes o ponto também é você quer de fato resolver esse problema, ou o efeito de catarse que falar sobre o problema na verdade pode trazer um determinado benefício, uma atenção, uma busca de resseguramento. Então, olhar por uma perspectiva de não apenas enfrentar um processo de adaptação, mas de preservação, conservação das relações, porque existem relacionamentos que podem ser sobrecarregados simplesmente por um companheiro ou a companheira estar reiteradamente voltando a um processo de ruminação, e essa ruminação vai gerando conflitos,
Essa ruminação pode estar degenerando a percepção de outros aspectos que de fato funcionam. Então, criar essa flexibilidade, ela pode ser iniciada com uma simples coisa, que é você ter um pequeno diário, ou você fazer um exercício mental diariamente, especialmente antes de dormir, que é você fazer um exercício de gratidão. Por mais que aspectos difíceis, doenças, perdas, grandes dificuldades possam acontecer na sua experiência, pelo que você é grato, apesar de tudo isso que esteja passando. Esse é um ponto. A outra questão que vai ser importante para tentar modificar esse processo de ruminação é você identificar essas distorções cognitivas. É você mapear isso. É você entender como que a sua cognição ela funciona quando você está em uma situação de estresse, uma situação de problema extremo, que isso pode implicar perda financeira, isso pode implicar queixa de um comportamento infeliz do seu companheiro, da sua companheira, que isso pode implicar também dificuldades no seu trabalho. Ou seja, até que ponto é saudável você reclamar e falar de um problema? E até que ponto isso pode gerar sintomas? Essa é a questão. Olhar por esse viés de que as pessoas, sim, elas podem queixar-se daquilo que não seja agradável, e a insatisfatoriedade ela pode sim levar a uma busca de aprimoramento de objetivos, aprimorar profissionalmente, mas não necessariamente que isso seja uma forma eficaz, um estilo de vida que mereça ser difundido. Se observarmos, por exemplo, a reclamação ela começa a se tornar nas mídias sociais uma forma de obter engajamento, obter o famoso hype, quando você começa a gerar sentimentos aflitivos pela reclamação, pelo comportamento compulsivo da ruminação. Isso pode levar pessoas a entenderem que isso é natural e que ter um estilo de vida onde constantemente você reclama, onde constantemente você está insatisfeito, isso possa demonstrar que você tem um senso crítico. Ou seja, você passa a se tornar uma pessoa rabugenta. Por exemplo, um livro que li há muito tempo atrás, do professor Alberto Lins Caldas, que é o Sr. Krause, que nada mais é que um ser de meia-idade que está centrado em um trono de dejetos humanos e contempla a sua vida sempre de uma perspectiva muito arrogante, muito pessimista, distorcida, e inevitavelmente isso acaba mudando a perspectiva que ele vê. E o Sr. Krause, quando se depara com essa degenerescência da humanidade diante da sua percepção, inevitavelmente ele vai classificar as pessoas de uma forma deletéria. A crítica sobre algo que talvez gere uma satisfação, ela é válida, porque você ter um pensamento crítico implica dizer que você tem a capacidade de perceber aspectos divergentes ou aspectos que possam não serem fidedignos de determinada experiência, reflexão, pensamento, ideologia. Mas o problema em si não é, novamente, reclamar, mas tornar isso um estilo de vida a ponto de você entrar em um processo de ruminação. E essa ruminação ela não é saudável. Um outro aspecto que acredito que seja muito eficaz inicialmente, obviamente, se está em um estágio de ruminação, uma pessoa pode estar em um processo de sofrimento psicológico, como um quadro depressivo maior, e isso ser a real causa de um processo de ruminação. Se eventualmente isso não funcione dentro de um transtorno, acredito que um outro aspecto importante, um outro comportamento de manejo para a ruminação e o problema pode ser você encontrar formas mais moderadas ou diminuir talvez os critérios que você tem sobre estar satisfeito acerca de algo.
Por exemplo, no seu relacionamento você pode estar completamente insatisfeito com o comportamento do seu companheiro ou da sua companheira, mas um foco excessivo naqueles aspectos que são insatisfatórios, a não ser que seja, por exemplo, algo extremo, como violência, como abuso psicológico, emocional. Não sendo esses aspectos, por exemplo, talvez uma forma habitual da pessoa falar, ou um erro na linguagem, ou, por exemplo, essa pessoa pode ter uma forma de se expressar emocionalmente que você não gosta, e às vezes esse aspecto de se comunicar, quando não parte de uma base de assertividade, onde não há um discernimento claro. Olha, esse aspecto é difícil, embora existam outros aspectos felizes, agradáveis. Se não há um esforço nessa direção, esse comportamento de ruminação ele vai se tornar cada vez mais excessivo, mais automático. E não ter essa responsabilidade de reestruturar cognitivamente pode trazer outras dificuldades. Então, outro aspecto importante ao lidar com a ruminação é ter uma comunicação assertiva. Ou seja, uma comunicação onde esteja claro até que ponto isso é insatisfatório e quais os outros aspectos que talvez possam, minimamente, serem funcionais, serem positivos. Outro aspecto, inevitavelmente, vai ser a reestruturação cognitiva, ou seja, buscar formas, seja dentro de um processo de psicoterapia, seja em um processo de crescimento pessoal, espiritual, mas buscar entender a relação que você tem com a sua fala, porque ruminação implica você dizer que está em um processo de constante, às vezes pode estar horas e horas reclamando, falando. Todas as relações que você tem é a oportunidade para você reclamar mais. Quando nós nos programamos, quando nós colocamos, por exemplo, um limite de tempo, da seguinte maneira, um exemplo: eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Um colega de trabalho age de uma forma infeliz. Ele talvez fica me atazanando, talvez fica criando intriga. Ou seja, isso pode ser uma causa real, experiências que de fato aconteçam de forma recorrente. Mas se o seu esforço a lidar com isso seja tão somente o reclamar sobre aquilo sem ter uma forma prática, organizada, preparada para tentar resolver esse problema, muito provavelmente a sua percepção vai novamente estar apenas sobre o problema, não sobre como resolver isso, não sobre como se preservar, talvez. Porque às vezes você não vai mudar o comportamento de alguém, às vezes você não vai mudar a forma que um grupo se comporta, por exemplo. Esse vídeo é uma reflexão para entendermos um pouco como a reclamação ela pode começar a trazer inúmeras dificuldades e problemas e disfuncionalidade nas suas relações, no seu pensamento. Então, se esse vídeo de alguma forma trouxe uma reflexão, se inscreve nesse canal, ative as notificações, compartilhe, comente aqui e até a próxima.